gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Salmo 103. Oh, glória! Aleluia! Salmo 103. Esse é o salmo onde o salmista fala com a alma dele, anuncia quem é o Deus dele, se gaba do Deus dele. Primeiro ele começa falando com a alma dele. Minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, te coroa de graça e de misericórdia. Agora ele vai anunciar quem é o Deus dele. Parou de falar com a alma e ele diz: o Senhor faz justiça e julga a todos os seus oprimidos. Agora ele vai anunciar sobre o Deus dele. Ele diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Amém. Nós vamos pegar o versículo 7. Porque ontem nós pegamos um versículo desse salmista aqui falando com a alma dele. Mas hoje nós vamos pegar um versículo desse crente se gabando do Deus dele. E nós vamos ver como nós precisamos anunciar as grandezas do nosso Deus. Está muito difícil hoje. Hoje nós vemos os filhos de Deus no marasmo. Uma dor, uma indiferença, um povo triste. Mas você vê um crente aqui gritando: o meu Deus, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Por que isso é tão importante? Para cá, para Moisés, ele manifestou seus caminhos. E aqui para o povo de Israel manifestou seus feitos. Ora, pensando bem, parece que Moisés levou a melhor. Porque Moisés não caía em contradições. E Deus manifestou os caminhos a ele. Mas Deus manifestou os feitos ao povo de Israel e o povo caía em contradição toda hora. Então, nós pensamos, é melhor receber de Deus a manifestação dos seus caminhos. Mas aí, vem outro irmão meu e diz assim: mas espera lá, nós não podemos receber a manifestação dos caminhos de Deus, porque lá em Isaías 57, 55, Deus diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E lá vem Paulinho de Tarso e diz: quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Mas nós não podemos conhecer todos os caminhos de Deus. Mas existem caminhos de Deus que já estão manifestos. Lá em Deuteronômio 29, no versículo 29, a Bíblia diz que as coisas que já foram reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas que não foram reveladas é do domínio de Deus. Então existem caminhos de Deus que
que já estão revelados. Vamos falar de um desses caminhos agora à noite. Vamos falar do caminho da promessa. Deus tem um modo de agir assim. Esse nós conhecemos. Ele promete uma coisa para você aqui. E quando ele vai cumprir, é aqui. Nesse ínterim, você pensa que Deus esqueceu. Você pensa que Deus não está nem aí. Você grita, você chora, você pula, você geme e Deus, ele já não falou? Por que tem que ficar falando? Ele não prometeu? Diga, prometeu. Então ele vai cumprir. Olha, primeiro requisito para você andar com Deus é saber que Deus é fiel. Deus é fiel ao que ele diz, escreve embaixo e acabou. Aleluia. Ele diz assim: assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus diz, Deus vai fazer. Deus tem promessas, promessas absolutas, promessas condicionais. As promessas condicionais, ele deixa uma parte para você fazer. Você faz a sua, eu faço a minha. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz: dai e dá-se-vos-á. Medida sacudida, recalcada, transbordante. Então você dá, o restante é com ele. Ele diz: dá e dá-se-vos-á. O dá-se-vos-á por conta dele. Então eu dou, não estou nem aí para o resultado, porque está seguro. Acabou. Acabou. Deus promete, ele vai cumprir. Mas aí é promessa absoluta, promessa condicional. Se você dá, eu vou dar. Se essa promessa condicional tem sempre um sim. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Não é? Se abrires bem a tua boca, eu te encherei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos e atentos os meus olhos para a oração que se fizer neste lugar. Pronto. Isso é promessa condicional. Mas Deus tem promessas absolutas. Você não precisa fazer nada. Ele vai fazer porque ele disse que vai fazer. Tem na história bíblica, já no Novo Testamento, um senhor idoso, lá no Evangelho de Lucas, Simeão. Simeão recebeu de Deus uma promessa de que ele não morreria sem antes contemplar a salvação, sem antes ver o Messias. Simeão, como todo filho de Abraão, gostava de conversar. Era crente. E crente, você sabe, fala tudo. Não conta o segredo a crente. Porque crente gosta de anunciar. E com certeza Simeão se gabou. Que eu não vou morrer sem antes ver o Messias. E o pessoal
que ainda não está bem espiritual, meio carnal, com inveja, maluquice dele, onde que Deus ia falar isso com ele. E os anos estão passando, e quando o Simeão estava ficando velho, aí o povo, e aí Simeão, como é que é? Cuidado para não ver o Salvador, senão você morre. E Simeão ficando velho, e cadê o Messias que ele não via? Chegou lá um dia, Simeão já bem velhinho, bem velho, mas isso é por minha conta. Sentiu algo diferente no coração dele. Botou a capa, botou o quipá, pegou a bengala, caminho do templo, foi embora. Subiu o que podia os degraus, e quando acabou de subir, se encostou no melhor lugar para ficar, ficou lá. Ninguém mais dava atenção para ele. Todo mundo fazia gozação de Simeão. E aí, Simeão, como é? E ele ficou lá quietinho, apagado. Os sacerdotes cumpriam o seu trabalho. Pais traziam filhos de 8 dias de nascido para serem circuncidados. Movimento normal do templo. Daqui a pouco, Simeão sentiu um calor no peito. Sabe quando alguém diz um segredo no seu coração, que vem aquele calor? É assim quando o Espírito está falando, né? Aquece. Ele levantou, olhou para a porta, vinha entrando um casal, jovem, com um bebê no colo. Mas isso todo mundo via toda hora. Mas quando ele olhou, ele se impertigou e começou a adorar. Chegou um momento que só a voz de Simeão era ouvida, e ele começou a adorar. Vamos ver, ele vai na direção daquele casal e toma o bebê no colo e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E depois que ele faz essa oração, só se ouvia a voz daquele homem bendito dentro daquele templo. A oração foi tão profunda que se transformou num cântico. Ele com o menino no colo, a salvação, o Messias prometido nos braços. Ele segredou um coração, uma profecia no coração da mãe. Entregou o menino, pegou a bengala, foi embora. Nunca mais se ouviu falar desse homem. Por quê? Deus tinha dito que ele não ia passar pela morte sem esse momento. A partir desse momento, qualquer hora ele pode morrer. A promessa era absoluta. Deus cumpriu. Simeão não tinha que fazer nada, era Deus que ia fazer. Quando Deus prometeu a Noé: faz a arca, porque eu vou trazer o dilúvio. Noé fez a arca. Mas o povo devia perguntar: Noé, você é doido? Como é que você está fazendo um navio no deserto? Como você vai levar o navio para o mar? Porque quando se constrói o navio, se constrói à beira do lago, do rio, do mar. Não sei, Deus mandou. Na hora certa, Deus trouxe o mar ali. Em vez de levar a arca para o mar, Deus trouxe o mar onde estava a arca. Porque Deus disse que ia fazer.
Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Nós, para andarmos com Deus, temos que aprender a primeira coisa. Deus trabalha com plenitude de tempo. Ele tem um tempo. E quando Deus estabelece aquele tempo, você pode chorar, pular, dançar, gritar. O tempo é de Deus. Tem que estar pleno o tempo de Deus. Deus prometeu lá no Éden para a mulher que Ele ia enviar um homem nascido de mulher que ia reverter o valor da queda, que ia desfazer as obras do diabo. Quantos milhões de anos passaram? Quando chega em Gálatas 4:4, Paulo de Tarso diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Completou-se o tempo de Deus. Deus trouxe. Acabou. Quando Deus tirou Abraão lá da Mesopotâmia, foi um momento tremendo da vida de Abraão. Porque Terá, o pai dele, tinha morrido. Harã, o irmão dele, tinha morrido e tinha deixado o sobrinho Ló. Abraão era um príncipe semita. Abraão era a maior autoridade em Sem, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Ele tinha tudo. Tinha uma mulher bonita, a princesa Sara, com todas as suas servas e tudo do melhor. E agora Abraão numa nasce. Deus diz para ele: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. Abraão foi. Largou tudo o que ele tinha, no sentido de conforto, pegou a mulher, sobrinho, o seu povo, os seus rebanhos, e botou o pé no deserto. Eu não digo na estrada, porque deserto naquela época não tinha estrada. Para onde? Não sabia. Qual era a terra? Não sabia. Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus não disse onde era a terra? Porque não era da conta dele. Nós gostamos muito de saber detalhes. Deus lhe diz o necessário, né? Deus diz o necessário. Se Deus diz tudo no início, Ele diz: eu não vou. Se eu soubesse que o meu ministério com criança lá no Morro Dona Marta ia ser desse jeito, eu não tinha começado. Então Deus foi dando aos poucos, porque Ele conhece a raça aqui. Vai dando aos poucos, vai, e vai abrindo. Quando você vê, você diz: pronto, não dá para voltar. Abraão saiu do sul do Iraque para a Palestina. Eu morei no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, 3 anos. Eu morei na terra de Abraão 3 anos. Nós tomávamos um avião ali, 1h10 estávamos de voo, estávamos em Bagdá. Tomávamos o avião em Bagdá, 1h20 de voo, estávamos no Cairo. Eu pergunto para você: Abraão saiu a pé. Quanto tempo esse homem levou até chegar na Palestina? Foi muito tempo. Mas Deus tinha dito: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, nesse trajeto, teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ia falar.
Tá? Então ele passava o dia assim. Os balidos das ovelhas, os gritos de Ló, talvez as reclamações de Sara, porque mulher sai do bem bom para estar atravessando o deserto. E nisso tudo, a consciência dele estava voltada para uma voz. Ligado, porque Deus ia falar com ele e dizer qual era a terra. De noite, quando ele ia dormir, eu acho que ele dizia: Senhor, vou dormir. Acordou de manhã: Senhor, acordei. Ligava de novo. Armando e desarmando tendas. Anos, eu acho que foram anos. Um dia ele chega nos carvalhais de Mamre, onde habitam os cananeus. E Deus diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência. Aleluia! Quanto tempo depois? Mas Deus tinha dito: em ti e na tua descendência. A terra ele já mostrou, mas e a descendência? Quando Abraão olhou a terra, tinha fome, desceu para o Egito. Tantas coisas aconteceram. Sara agora é uma mulher abertamente estéril. Envelheceu sem dar um filho a Abraão. E quando ele volta de lá com Sara, ele já chega na terra de volta, já tinham decidido que Eliezer seria o herdeiro de tudo que ele tinha. Então, quando ele volta, Deus fala com ele. E quando Deus chega para falar com Abraão: oh Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão: que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse: não, meu querido, não será esse o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Ora, Abraão Deus não tinha dito para ele. Aí Deus diz: vem aqui, vem cá, leva Abraão lá fora. Por isso que se sabe que esse diálogo foi à noite. Diz: agora olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Eu não sei quanto tempo Deus ficou lá com Abraão, tentando contar a estrela, coitado. E Deus diz: olha, Abraão, se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia. Olha, ele deu aquela escorregada, deitou com a serva, nasceu Ismael e tudo mais. Quando a vida dele começou a ficar tão difícil em casa, porque ele era louco pelo filho Ismael, e Sara fazia tromba. Qual é a mulher que quer ver o marido brincando com o filhinho que está mamando no seio da outra? Ninguém gosta. Sara era normal, e mulher não muda muita coisa, não. Então ele dava muita atenção. Ele era louco por Ismael, único filho da velhice dele e tudo mais. Através daquilo, a moral dele cresceu, que ele provou para todo mundo que ele estava em dia, que o problema era Sara, aquele negócio todo. Ele tinha uma descendência. Esquece isso tudo e vamos para frente. A vida dele estava horrível. Quando foi um dia, capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão estava sentado nos carvalhais de Mamre, na porta da sua tenda, no maior calor do dia. Misericórdia.
Você sabe o maior calor do dia ali? 60 graus. Meio-dia. O que é que um homem de 99 anos está fazendo do lado de fora? Que ele não entrava. Neste horário ninguém sai na rua. A não ser que você se cubra todo, entra no carro e vai embora. Porque o vento vem do deserto, cortando tudo. Dilata os poros, os grãozinhos de areia. Ninguém é bobo, o árabe se cobre todo. Por que Abraão estava lá fora? Por que não entrava? Devia ter alguma jararaca lá dentro e era Sara. Era Sara. Deixa eu fazer um parênteses para dizer. Minhas irmãs, sabe quando você está braba com o marido? Eu sei. Eles sabem. Você está brava com o marido, você não fala com ele. Você não fala. Mas você quer que ele esteja em casa. Para você mostrar que não fala. Eu não sei que em casa de crente é todo dia. É mesmo assim, Jesus. O marido fica em casa. Se ela tiver que perguntar alguma coisa para o marido, ela manda o filho perguntar. É, isso mesmo. Mas sai desse pobre homem se ele sair. Ouve. Era Sarinha. Sarinha estava lá dentro. E o pobre do Abraão do lado de fora. Se entrasse, tinha briga. Ele ficava lá fora para provar que ele não estava nem com Ismael, nem com a escrava. Eu acho que de vez em quando ele dizia, consertava a garganta. Ela dizia, ele está aí. Ele está aí. Ela estava satisfeita que ele não estava lá. Ela estava feliz da vida que ele estava ali. Mas se ele entrasse, ela... E nessa agonia, aquele pobre velho, agonizando do lado de fora, eu acho que teve um momento que ele fez assim. A Bíblia diz que ele levantou os olhos, olhou, capítulo 18 de Gênesis, eis 3 homens diante dele, era Deus. Ele se levantou, ofereceu para prestar o culto doméstico dele. Deus disse pode ir, e ele invadiu a tenda de Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Correu aos empregados, pegou um novo enterro, mandou preparar. Ele foi preparar a coalhada. Tudo pronto. Ele bota tudo ali diante de Deus embaixo da árvore e fica em pé ministrando. Ficou em pé. Deus olhou para ele e disse: Sara, tua mulher, onde está? E ele disse: está aí dentro da tenda. Eu gosto de Abraão, porque Abraão sabia onde estava a mulher dele. Se Deus perguntasse para Adão: cadê tua mulher? Hein? Não sei, a mulher estava conversando com o diabo. Porque ele não sabia onde estava a mulher dele. Cuidado. Cuidado. Porque você não sabe onde está a sua mulher, ela pode estar conversando com o diabo para trazer ruína para sua casa. Porque o diabo é enganador. Ele engana a mulher. Engana. Isso você pode ter certeza, a Bíblia não é. E a briga que Deus botou foi entre a mulher e o diabo. Deus botou os dois. Eu botarei inimizade. Deus botou a briga entre a mulher e o diabo. Não briguem com mulher. Me ajude também, Jesus. Olha aqui para você ver que mulher não mudou muito. Deus olhou para ele e disse: Sara, tua mulher, onde está?
no versículo 9 do capítulo 18 de Gênesis. Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Olhe o restante do versículo. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Isso é mulher. Ele disse que ela estava dentro da tenda, mas não sabia que ela estava de antena ligada ali, ó. Ela estava assim, ó, ligadona, para saber o que estava acontecendo. Ela vai no celular hoje. Ela vai no cartão de crédito. Ela fustiga tudo sem você saber. E depois fala aquilo. É mesmo assim, Jesus. Fala, seu marido está aí, minha irmã. Se entregue. E agora, só agora, Deus vai trazer o descendente prometido. Deus prometeu a Abraão: deixa a tua terra, a casa do teu pai, tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Aleluia, Senhor. Que o Brasil receba essa bênção. Que o Brasil receba essa bênção de Abraão sobre todas as famílias do Brasil. Olha onde vai se cumprir. Quando Abraão está 99 anos, Sara está com 90 anos. E o primeiro filho de Abraão, que ele teve com a escrava, tinha 14. Demorou tanto, mas Deus cumpriu. Deus prometeu aqui. E Deus vai cumprir aqui, porque o tempo de Deus se completa aqui. Deus trabalha com plenitude de tempo. Vou lhe dar mais um exemplo. José, Deus diz para José em sonho que ele seria o patriarca sobre seu pai e até sobre seus irmãos. Ele era adolescente. Ele contou um sonho. Estou dizendo que crente fala tudo. Abriu o bocão. Foi odiado pelos seus irmãos. E por causa disso, vocês sabem tudo o que aconteceu. Não vou me ater a isso. Ele vai até vendido no mercado escravagista do Cairo. Lá no mercado escravagista, onde os ismaelitas venderam, Deus derramou uma vestimenta chamada favor. Eu quero que você preste atenção a isso. Existe uma vestimenta que Deus nos dá, chamada favor. Quando Deus quer que você consiga uma coisa, Ele cobre você com um brilho. Ele cobre você com uma graça que todo mundo te entrega para você. Dizem até que você é bonito. José pertencia a um povo que ninguém sabia quem era. Ninguém sabia o povo de José, porque não existia nação de Israel. Ele falava uma língua semita que ninguém entendia. Ninguém sabia quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó. Ninguém sabia nada. Aquele rapaz é vendido no meio de muitos escravos. Quando um oficial do faraó ia passando, olhou, aquele rapaz brilhou. José achou favor aos olhos do oficial. O oficial disse: aquele é meu. Comprou José, levou José para casa. Esse rapaz brilhou tanto, Deus vestiu ele com um favor de Deus, que o oficial amou José, botou José como mordomo sobre tudo que ele tinha. Mas esse Potifar tinha uma mulher tarada.
E a mulher, vocês sabem o que ela fez? Por causa disso, levantou falso testemunho do rapaz, porque foi repudiado, foi rejeitado. E por causa disso, esse moço tem que ir para a prisão. Prisão daquela época não era como de hoje, não. Lá não tinha direitos humanos. Não tinha nem direito desumano. Quanto mais humano. Ele vai preso. E lá no cárcere, o brilho de Deus sobre José, o favor de Deus, o carcereiro se encanta com José. E José andando reto. E daqui a pouco José é o líder, não da bagunça, mas dos trabalhos dentro do presídio, se destaca. Onde ele se destaca. Vestido do favor de Deus. Até o dia que ele é levado diante de Faraó. Ele brilha. O favor de Deus brilha sobre José. De modo que ele sai de lá o segundo homem mais poderoso do Egito. Eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Deus falou com José, a vida de José começou a andar de mal a pior. Será? Quantas vezes José pode ter pensado? Será que foi Deus que falou comigo ou foi o diabo? Porque desde aquele dia a minha vida está uma bagunça. Meus irmãos não estão sofrendo e eu estou. Olha agora, meus irmãos estão todos em casa com meu pai. E eu estou aqui como escravo. Nenhum deles está sofrendo o que eu sofro. Porque minha vida está assim. Porque Deus falou comigo naquele dia. Será que foi Deus? Será que é maluquice minha? E esse rapaz chorava na solidão. Escravo. Vai para a casa de Faraó. Desculpe, para a casa de Potifar. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus promete uma coisa para você aqui. Ele lhe dá lá. Nesse período, você entra na escola do Eterno. Ele vai preparar você passo a passo para o momento. Aleluia! Ele vai trazer diante de você tudo o que você precisa saber para receber a realização da promessa. José precisava conhecer o alto escalão das peruas do Egito. José precisava conhecer o high society do Egito. José precisava conhecer o que eram as mulheres ricas, famosas, importantes do Egito. Como elas eram safadas, como elas eram mentirosas, como elas eram más, como elas eram cruéis, como elas traíam o marido, como levantavam de falso testemunho, como eram impiedosas. José tinha que conhecer isso, porque ele não conhecia isso daí onde ele veio. A única coisa que ele conhecia era a família dele, porque eles eram um polvinho que andava pelo deserto. Ele conhecia, então ele conheceu o outro lado das peruas da Zona Sul. Ele conheceu o baixo padrão moral das famílias ricas. Conheceu. Agora ele vai para a universidade. Lá no presídio, ele vai viver no meio do povo criminoso. Ele vai conhecer todo tipo de crime e a qualidade de pensamento dos criminosos. Ele vai conhecer os egípcios que estão espoliados, que estão ali injustamente, que estão ali sofrendo. E tudo o que aconteceu, ele conhece o baixo escalão do Cairo e o máximo. Então Deus está trazendo para ele aprender
com que povo ele ia lidar. Ele ia governar sobre os ricos e sobre os pobres. E ele teria que aprender. Não é? Então Deus tinha prometido a José aqui que ele seria o patriarca sobre seu pai e sobre seus irmãos. Deus vai preparar esse rapaz. Primeiro passo: Deus é como um maestro que está dirigindo a sua orquestra. O maestro, quando dirige a sua orquestra, a plateia está aqui, ele está de costas. Ele só olha a orquestra. Ele dirige, ele faz o que tiver que fazer. Quando termina, ele faz assim. Gostou? Não gostou? O problema é seu, já fiz. Ele dirige a orquestra dele. Ele não está se preocupando com quem gostou, com quem não gostou. Se alguém saiu no meio da apresentação, o problema é de quem saiu. Deus começa com José. E quando José é vendido para os ismaelitas, Deus está tocando os seus primeiros tambores. E esse José vai ser vendido no mercado escravagista. E Deus agora está tocando num compasso mais acirrado. Aí quando o José na casa de Potifar passa toda aquela dificuldade com a mulher de Potifar e vai preso, Deus está rufando tambores mais altos e mais agitados. Agora, quando está no cárcere, que ele é levado para a presença de Faraó, Deus está no grande finale. Quando José sai da presença de Faraó como o segundo homem mais importante do Egito, Deus fez o grande finale da sua orquestra. Ele prometeu lá, ele cumpriu aqui, mas ele cumpriu. Esse é o caminho de Deus. Nesse ínterim, José pensou, deve ter alguma coisa errada. Você pensa, Deus esqueceu de mim? Esquece nada. Primeira coisa, nós temos que aprender que Deus é fiel. Que Deus é um Deus de aliança. Que quando Deus promete, Ele vai cumprir. Nós lembramos do momento da vida de Deus, da Bíblia, em que Deus estava sendo repudiado pelo povo de Israel. O povo de Israel se voltou para adorar Baal. O rei Acabe de Israel casou com a prima irmã do capeta, Jezabel. Ela era filha de Etbaal, sacerdote de Astarote. E ela vem para Israel, trazendo toda a adoração a Baal. E ela então resolve que todo mundo em Israel tinha que adorar a Baal. Ela ordena a matança de todos os profetas de Deus. Que profeta de Deus só tem um jeito de ser calado, é matando, porque morto não fala. Então ela ordenou a matança. Ficou. Nisso, Deus com o coração chorando, porque foi rejeitado pelo seu povo. Aqui na terra, um coração começa a chorar a dor do coração de Deus, coração de Elias. Aí no capítulo 17 de 1 Reis, aparece Elias em cena. Elias, o tesbita. Elias chora a dor do coração de Deus. Elias quer o povo de Deus de volta para o Senhor. E Deus diz, achei um coração que está sofrendo a dor que eu sofro. Você sabe o que Deus disse pela boca do profeta Ezequiel? Olhei e maravilhei-me que não houvesse um homem que se levantasse diante de mim em favor desta nação. Quantas vezes Deus olha e não tem ninguém chorando a dor dele? Mas ele olhou e viu Elias. Pronto, Elias, sente o que eu sinto, chora o que eu choro. Então ele está pronto para fazer o que eu quero que seja feito. Então Deus vai preparar esse homem para ser um canal de avivamento.
Tanta gente quer avivamento no Brasil, mas ninguém quer pagar um preço. Né? Aí Deus diz para Elias, então vai a Acabe, e Elias vai. Chega lá, ele chega diante do rei e diz, rei, Deus em cuja presença eu me encontro te diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos consecutivos, a não ser segundo a minha palavra. Deus diz para ele, vai para Querite, fica lá na fonte, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Primeiro passo. O endereço que Deus dá para os corvos é fonte de Querite. Levar comida para o profeta que está lá. Ai de Elias, só isso. Às vezes nós estamos orando, viu, meu irmão? Orando pela restauração da sua casa. Daqui a pouco você deixa a família. Quando a bênção chega, cadê o homem? Já era. Os corvos teriam que vir de manhã trazendo pão e carne, e de tardinha trazendo pão e carne. Era a dieta de Elias, e beber água da fonte. Corvo entregar comida, misericórdia. No livro de Jó diz que corvo não entrega comida. O filho do corvo tiver com fome, encontrar alguma coisinha para comer, o corvo avança no bico do filho e come a comida do filho. Como é que o corvo ia entregar comida para o profeta? Você já comeu comida do bico de corvo, aquele babado que corvo baba? Era o que o profeta tinha que comer. Todas as vezes que o corvo chegava, Elias dizia, Deus mandou. E quando Deus manda, até corvo obedece. De tarde, Deus mandou. Querite é uma palavra que significa aliança. Querite é uma palavra que significa fidelidade. Elias ficou mais de 1 ano ali para aprender que ele estava lidando com Deus de aliança, com Deus que era fiel. Ele aprendeu a conhecer um dos atributos de Deus. Para nós andarmos com Deus, não podemos ter nenhuma dúvida sobre a fidelidade de Deus. Uma vez eu estava pregando lá no Rio e tinha um rapaz ministrando o louvor. Rapaz, 21 anos. Eu estava sentada lá em Campo Grande, esperando a hora de ministrar, mas o menino ministrava com uma profusão, com uma desenvoltura, com um encanto, um brilho, e eu estava ali embaixo dizendo, Senhor Jesus, que menino bonito, que jovem brilhante, como ele canta a fidelidade do Pai. Quando eu tinha a idade dele, eu nem sabia que Deus é fiel. Como eu gostaria de, na idade dele, com a juventude dele, ter proclamado a tua fidelidade. E ele cantava e ministrava, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. E cantava lindo, não era assim não. Aí, naquela hora, o Espírito ministrou para mim uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, que Ele despeja numa hora, você passa a saber de uma coisa que você não poderia saber. Pá! Eu disse agora. O menino acabou de ministrar, eu subi e falei com ele, eu disse, meu filho, não saia daqui. Sei que eu falo com você porque é do seu interesse. Subi, ainda meio trêmula, e vi quando o rapaz foi lá fora, falou, mas ele voltou. Preguei que tinha que pregar, na hora de sair fui direto lá para fora, eu disse, meu filho, vem cá. Aí a namorada veio junto, eu disse, o que eu tenho que falar é só com você. Mas,
se você quer que ela venha, o problema não vai ser meu. Ela disse, eu vou. Eu disse, então vem. Levei os dois lá perto do sanitário, contei para ele a história. Eu estava lá embaixo, admirando a administração, feliz de ver um jovem ministrando a fidelidade de Deus. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você crê que Deus é fiel? Creio, irmão. Você crê que Deus é fiel ao que Ele diz, que tudo o que Ele diz, Ele vai cumprir? Creio, irmão. Você crê que Deus, quando Deus diz que nenhum mentiroso vai entrar no seu reino, você crê nisso? Creio. E quando Ele diz que nenhum impuro entrará no seu reino, você crê? Creio. Então, por que você sai daqui e vai para um motel com esta mulher que não é sua esposa? O menino parou. E ela disse, a senhora não prova. Eu disse, não estou falando com você. Mas posso provar. O menino parar. Eu disse para ela, não levante a voz comigo. É você que leva o rapaz no seu carro e ele vai porque quer. Você vai para o motel tal e paga a conta com o cartão do Santander, porque eu vi. Deus não faz nada pela metade. Eu vi o cartão, Santander cresceu. Parece que eu estou fazendo propaganda de Santander. Mas foi preciso que eu dissesse que ela ficou muito valente. Ela disse que aquilo era falso testemunho, chamei de mentirosa. Eu disse, sua fé é morta. Porque você crê, mas você não pratica. Falei ali com ele, o menino caiu de joelho chorando. E a adúltera foi embora. O menino é uma bênção. Arrependeu-se, acabou com aquele relacionamento. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós falamos da fidelidade de Deus, mas não vivemos a fidelidade de Deus. Deus cumpre no tempo dele. Deus cumpriu na vida de José depois de quantos anos? Lembra de Davi? Davi foi ungido para ser rei na adolescência. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? O que é que Davi estava aprendendo? A lidar com a funda, aperfeiçoando a pontaria dele, ajeitando a vida dele. Quando chega o momento em que o espírito sai de Saul, entra um demônio na vida de Saul. O que é que o demônio não gostava? Do som da harpa. Você vê, Deus está preparando o caminho. E a harpa era o instrumento de Davi. E Davi estava cada vez melhor na harpa. Enquanto Davi tomava conta dos rebanhos de Jessé, nas campinas de Belém Efrata, ele melhorava a pontaria e a destreza dele na harpa. O demônio que entrou em Saul detestava o som da harpa. Quando Saul estava sendo muito afligido pelo demônio, chamava um tocador de harpa. Até um dia que resolveram deixar um arpista lá dentro do palácio. Quem seria? Alguém disse, um dos filhos de Jessé é um exímio arpista. Lá vem agora, Deus prometeu aqui, Deus ungiu Davi aqui. Agora Deus está botando Davi no caminho do palácio. Mas não é para ser copeiro, é para estar ao lado do monarca, ao lado do trono. E ali ele foi humilhado por Saul. Você quer ter um líder que quer lhe matar, que fique endemoniado? Foi assim que Davi aprendeu. Para chegar ao trono. Elias, depois de 1 ano e meio comendo no bico de couve,
Deus disse para ele, vai para Sarepta que ficou outra Sidom. Que eu ordenei uma viúva que te alimente mais 1 ano e meio, fora da pátria, da solidão, numa dieta de farinha com azeite, misericórdia. Depois Deus diz para ele, pode voltar. Deus preparou. O que é Sarepta? Sarepta é o nome de uma panela que se põe o metal para dissolver, para purificação. Enquanto Sarepta é purificação, Querite é aliança. E assim Deus prepara Elias para ser o canal de avivamento. Porque ele tinha que aprender quem é o Deus dele. Agora José já chegou, foi cumprida. Mas quando nós pensamos nessa situação de Davi, até que ele se assentasse sobre o trono, para o qual ele foi ungido aqui, ele passou por guerras, ameaças e tudo mais, para que Deus cumprisse aqui. Mas Deus cumpriu. Quando nós olhamos, o caminho de Deus é assim. Ele promete, você pensa que Deus esqueceu, mas uma vez que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele não se esquece da sua promessa. E Deus é fiel ao que Ele diz. Lembra de Moisés? Deus, quando falou para Abraão, sabe Abraão, que certamente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida em terra estrangeira, mas eu me incumbo de trazê-los para possuir a terra que hoje eu te dou por herança. Tu irás para os teus em ditosa velhice, e precisam 400 anos, porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos Deus fez uma aliança sozinho, passando entre as partes do animal. Quando deu 320 anos, Deus fez nascer Moisés. Porque Deus precisava que Moisés tivesse 80 anos. Deus estabeleceu tempo. Quando o diabo, que é espírito, viu a trama, disse para o faraó, mata tudo quanto é menino que vai nascer, menino hebreu, porque no meio dessa turma vai nascer o que vai tirar esse povo daqui. O faraó não duvidou, mandou matar tudo quanto é menino que nascesse. O único que ele devia ter matado foi criado no colo dele. Criado no colo dele. Porque quando Deus quer fazer uma coisa interessante, ele põe uma mulher no meio. Joquebed olhou para o menino e disse, é muito bonito, vai morrer não. Deixou o menino em casa. Esperou. Na hora que a irmã de Faraó estava tomando banho com as suas moças, entre os juncos, ficou tecendo uma cestinha de junco, voltou o menino e mandou Miriam olhar. O menino foi descendo, mas o menino não estava acostumado a ser levado pelas ondas, começou a chorar. Foram olhar, a mulher se encantou pelo menino, que Deus vestiu o menino de favor diante dos olhos da irmã de Faraó. Viu? E a irmã de Faraó apaixonou pelo garoto. E agora é de alguma hebreia. Precisamos arrumar uma hebreia para amamentar. A menina diz, conheço uma. Agora a mãe de Moisés vai ser paga para ser babá do filho. Isso é o que Deus faz. Então Moisés foi criado como um príncipe egípcio no colo da mãe hebreia. Na hora certa ele vai para o palácio para ter educação de príncipe. Deus precisava de um profeta com a cultura total daquela época. Deus queria que
Moisés tivesse a maior e a melhor educação daquela época. Então Moisés foi criado no palácio como um príncipe. 40 anos. Estava bom para fazer o êxodo. Teve que fazer o êxodo do palácio. Foi começar um estágio no deserto. Que estágio? Moisés não sabia. Ele foi ficar 40 anos pastoreando o rebanho que não era dele, no deserto. Ele tinha que aprender como cuidar do rebanho dos outros, no deserto. Ele tinha que dar conta daquele rebanho para o dono. Porque ele iria ficar 40 anos no deserto, tomando conta de outro rebanho que não era dele também. Pronto. Não foram 40 anos de estágio. Na hora certa, Deus seduziu Moisés. Vou ver que grande coisa é essa que está acontecendo. Chegou lá, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ah, Moisés era metidinho, príncipe de Faraó. Eu vou lá ver que grande mistério é isso. Chegou lá, botou a mente dele dedutiva, a mente científica de Moisés, para analisar o fenômeno. Um fogo que está queimando e a sarça nos consome. Entraram todas as leis da física e da química. E quando a mente dele estava trabalhando tudo, Deus disse: Moisés, olha aqui, Senhor, tira a sandália dos pés, Moisés, que o lugar em que pisas é santo. Por que Deus diz isso? Porque Deus criou os pés da gente, mas nós criamos o sapato. Quando eu estou de sapato, eu estou separada do pó. Mas quando eu ponho o pé no chão, eu e o pó somos um. Então, o que Deus estava dizendo para ele era: diante de mim, Moisés, tu és pó e eu não. Então fica na tua de pó e eu sou Deus. Moisés tomou o primeiro choque. Segundo, joga a tua vara no chão, porque ele estava gesticulando, porque não, joga a tua vara no chão, jogou, virou uma cobra. O pobre do Moisés corria da cobra. Eu fico pensando, um homem de 80 anos correndo de uma cobra no deserto, e Deus olhando para a cara dele. Que situação. Chegou uma hora que Deus disse para ele: pega a cobra pela cauda. Ele, pá, se fosse eu, corria. Era uma vara. O pobre do homem ficou assim: é uma vara ou uma cobra? E agora é o que é isso aqui? Qualquer criança sabe. O sabichão, o príncipe egípcio, não sabia mais. E Deus continuou olhando para cá. Aí Deus disse: bota a mão dentro, tira. É lepra, bota de novo. Não é. Pronto. Moisés chegou à conclusão assim. Então aí você vem sem saber de nada. Você está pronto para lidar com ele. É preciso que você se esvazie totalmente. Aí Deus disse para ele: você vai. Então eu vou te dar uma boca. Sou pesado de língua. Não tem nada a ver com a tua boca. Vou te dar uma boca. Sabe por quê? Ninguém podia chegar e entrar para falar com o faraó. Moisés podia, porque ele era primo do faraó. Foi criado ali dentro. Então, quando Moisés chegou, cheirando a ovelha, queimado do sol do deserto, mas ele era Moisés, o príncipe. As portas se abriram e ele foi direto no trono, porque ele cresceu ali, sabia o caminho, sabia tudo. Agora chegam aqueles dois judeus. Moisés fala e Arão traduz. Pior do que um galo
é um garfo com intérprete. E os dois judeus lá, com tudo isso, pergunto para você, 400 anos, Deus tirou ou não? Tirou! Tirou o povo do Egito, como ele prometeu a Abraão. Passaram-se quantos milênios, quantos anos? Deus prometeu aqui, Ele está cumprindo ali, mas Ele cumpre. Esse é um dos caminhos de Deus. Pergunto para você, o que é que Deus prometeu a você, que você acha que Ele esqueceu? E você reclama que em vez disso venha sofrimento na sua vida. Deus está trazendo para você situações através das quais você vai aprender para lidar com a bênção que Ele vai trazer para você na oração. Quando eu tinha 11 anos, eu era interno no colégio de freiras e eu estava lá na Bahia fazendo um curso de música gregoriana, de canto gregoriano, porque eu ia ser a substituta da freira que era organista, que ela ia para Roma. 11 anos eu era organista, eu sei tudo de canto gregoriano. Tive um sonho. Nesse sonho eu estava deitada, parecia uma praia, e tinha um homem, parece numa montanha assim, perto de mim, e aquele barulho de água, e o vento vinha, e eu estava deitado na cama, mas era na praia. E ele dizia assim: tu és minha, e tu vais crescer, com a palavra que eu vou botar na tua boca, te enviarei a muitas nações, e muitos povos me conhecerão e virão a mim. Calei a boca, rezei a Ave Maria, crê em Deus Pai, Pai Nosso, fiz sinal da cruz. Nunca falei nada com ninguém, com medo, porque eu sou de lá do interior do Pará e eu vi aqueles missionários virem lá dos índios. Eu só ouvia falar de missionário que vinha da África, que teve doença aqui. Para mim, missionário era tudo pobre, eu não queria ser pobre, eu tinha horror de pobreza. Continuo tendo horror de pobreza, mas não do pobre. E eu não queria nem saber disso, eu queria ser rica. Ainda quero, mas aí. Passou. Fui aprender, estudar no melhor colégio daquela época, na Bahia, num colégio de freiras que falavam francês, e eu que já falava inglês de pequena, francês. Depois eu fui fazer e morar na casa de uma família italiana para aprender o italiano. Eu não sabia que Deus estava me ensinando. Entrei na universidade, depois casei, estudando, eu era louca por estudo, continuo sendo. Um dia, meu marido chega para mim e diz: aí, a Petrobras assinou o contrato com o Iraque. Meu marido era engenheiro da Petrobras. E a Petrobras agora fundou a Braspetro, que é a Petrobras Internacional, e vai começar a furar petróleo no deserto do Iraque. Nós descobrimos as maiores jazidas de petróleo do Iraque, Madinho e Rumeira. E eu fui convidado para ajudar a companhia, sendo engenheiro já há mais tempo, para trabalhar lá por um tempo, como grupo residente. Mas porque nós somos casados, então vai vir aqui o pessoal da assistência social da empresa para fazer uma entrevista com você, saber se você aceita me acompanhar.
mas você podia já me dizer. Ele me deu todas as vantagens. Ele queria ir. E eu fui convidado para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional. Eu disse, eu quero. Calma. Bem, fomos para o Iraque. Chega lá no Iraque, eu sou levada com ele à casa de uma senhora que eu tinha que pegar um documento para mandar para Bagdá, porque o filho dela não estava lá, ela não tinha marido, e a mulher não ia abrir a porta para ele, que era homem. Chegou lá, a mulher não falava comigo, eu beijei a mão dela. A mulher disse que eu beijei o pulso. 2 vezes. Eu disse para a mulher, sabalahé, bom dia. A mulher olhou para a minha cara. Eu disse, good morning. A mulher não respondeu, eu disse, bem, não fala árabe, não fala inglês. A mulher me deu um negócio, eu beijei no pulso, na mão dela. Ela me pegou o papel e me deu. Beijei de novo. Eu sou brasileiro, beijo para mim não tem nada. Aqui no Brasil a gente ensina a criança, joga um beijo. Joga, cai onde cair. A gente não importa. Mas lá, beijo é linguagem. A mulher disse para o filho dela que eu beijei no pulso dela. Eu sei lá onde é que eu beijei. Eu beijei. Significa que eu estava dizendo para ela, eu me coloco voluntariamente sob a sua autoridade. De hoje em diante, a senhora manda, eu obedeço. Por amor de Allah, cuide de mim. E eu era a esposa do chefe do filho dela. Sabe quem era essa mulher? Uma mulher cristã, nascida na Turquia, formada pela Universidade de Londres, casada com um iraquiano, que dava aula de história da Mesopotâmia e do Fértil Crescente na Universidade Federal da Caldeia. Deus me botou na mão dessa senhora para ela me ensinar tudo da Bíblia do Antigo Testamento. Mas eu não sabia. Nem ela sabia, nem meu marido. Ela me levou para conhecer os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel. Ela me levou para conhecer o Zigurat de Ura, onde está a Cítara de Abraão. Ela me levou para conhecer o lugar onde é o paraíso terrestre, onde viveu Adão e Eva. E para olhar a ponta da arca de um imaturo na piscina, as montanhas do Ararat. Essa mulher me levou, me ensinou. Eu estudei tudo isso lá. Por acaso eu sabia que eu estava ali por causa disso? Bem, lá o maior produtor de tâmara do mundo é o Iraque. Segundo é a Tunísia, mas a Tunísia fica em segundo lugar, mas 90% da produção é do Iraque. Então o que foi que o governo fez? Tem um quarteirão grande de tamareiras, o outro quarteirão é de casa, outro de tamareiras, quer dizer, toda a casa fica perto de um quarteirão de tamareiras. O que é que acontece? Os beduínos ficam no deserto, mas quando chega o verão, há um derretimento de neve das montanhas do Ararat. A neve desce formando rios que cobrem o deserto de Abaddon. Essas populações que estão no deserto, elas se recolhem nas cidades e montam suas tendas num daqueles parques de tamarindo. Então, esperando secar o deserto, porque quando seca, o sal que estava na terra por causa do dilúvio aflora, e eles vão colher o sal que vem da colheita do sal. Nesse quarteirão perto da minha casa, havia uma pastorinha chamada Surreira Zurraine, 9 anos. Ela passava na frente da minha casa todos os dias, 6 horas da manhã, 5h30 para 6 horas, para levar o rebanho dela para o cemitério muçulmano. E eu, que sempre gostei de criança, comecei a conversar com ela, a gastar meu árabe nem árabe entendia. Depois eu digo para vocês que meu professor era gado e eu não sabia.
Eu já passei por muitas. Aí, desenvolvi um relacionamento com aquela criança. Quando ela passava de manhã, eu deixava um rubs, que é um pãozinho comprido assim, com chinina, que é um suco de... é um iogurte de carneiro, com tomate, pepino, qualquer coisa assim dentro, que eles são muito vegetarianos. E ela pegava e eu deixava uma garrafinha de sanquique, que é o suco de laranja concentrado, tipo um maguari. Ela pegava aquilo tudo, ia para o cemitério muçulmano. Lá pelas 3 horas da tarde ela estava voltando, ela deixava a garrafinha. E a gente ali, oh, Suheila, she's back. Um dia eu estava 11 horas da manhã, mês de julho, final de julho, já início de agosto, mas tinha uma tristeza no meu coração, porque eu sabia que um dia ela ia sair dali para o deserto. E talvez da próxima vez ela voltasse para outro parque de Tamareiro, nunca mais ia ver Suheila. Aí eu vi um barulho de rebanho na frente da minha casa. Eu estava no 3º andar da casa. Olhei, era Suheila voltando. Eu pensei, pronto, ela está voltando para ir embora. Aí eu gritei, ela parou, e quando a pastora para, o rebanho para. Eu desci com tudo, fui lá. Eu disse, que foi? O que está acontecendo? Mas ela estava brava. Ela estava com aquela abaia, que é aquele manto que elas usam, assim, e ela tinha um embrulho aqui. E ela não deixava eu ver o embrulho. E eu perguntava e ela não respondia. Chegou o momento que ela fez assim. Ela abriu e eu vi que tinha um cordeirinho ali. Aí ela botou a mão assim, embaixo da patinha dele. E eu vi que devia estar quebrada, porque tinha umas taliscas e ela enrolou tudo com papiro, porque tem muito papiro. Mas quando ela botou a mãozinha assim, aquele bichinho deu um berro. Essa menina levantou o rosto para aquele sol escaldante, deu um gemido de dor. As lágrimas caíam como cachoeira. O rosto dela se contorcia de dor. E eu ouvi a mesma voz que falou comigo quando eu tinha 11 anos. Eu sou o teu pastor. Eu também estou chorando a tua perna quebrada. Me deixa cuidar de ti. Eu sei que eu saí dali, no outro dia a Suheila voltou, eu entrei em casa, mas eu me lembro de estar no meio da sala chorando. Eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha um inário, eu não tinha nada, eu não orava há muito tempo. Eu não levei Bíblia para lá, eu não queria nem saber disso. Eu desprezava tudo o que era da igreja. E eu era crente. Sabe aquele negócio quando as pessoas me dizem, aí irmã, mas também não sou tão ruim. Eu não bebo, eu não fumo, não adultero, não roubo, eu digo o diabo. Olha, Adão não fez nada disso lá no Éden. Não bebeu, não fumou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Eu sei que eu estava chorando de joelho. E eu só disse assim, eu sei quem é o Senhor. Me leve para o Brasil e eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Nós estávamos no final de julho, no dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. E do 3º para o 4º dia nós fugimos debaixo de bombardeio para o Kuwait, do Kuwait para a França, da França para o Brasil. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia. Fui para a igreja, nunca mais parei de ler a Bíblia. Glória a Deus. Nunca mais parei de ler a Bíblia. Até o dia que Deus me batizou com o seu Espírito, eu no coral da igreja. Quando o pastor estava pregando, e estava falando da casa de Simão, e eu me lembro das mãos do pastor.
Ele olhou para o lado do coral e fez a pergunta que Jesus fez. Simão, vês esta mulher? Ele estava pregando. De uma hora para outra parece que um raio entrou na igreja. E a igreja de uma hora ficou toda clara. E eu comecei a ver tudo claro. Uma alegria no meu coração. Eu sei que foi ali. Selada com o Espírito Santo, eu já era. Desde o dia que eu me entreguei a Jesus. Naquele momento, foi o meu momento. Eu digo para vocês que eu comecei a ler essa palavra e a orar. E a vida na minha casa foi piorando. Até o dia que Deus levou meu marido para eu começar o ministério. Deus prometeu aqui. Durante todo esse percurso, Ele me ensinou e me preparou para pregar essa palavra. Cumpriu aqui. Tu és minha. Tu vais crescer. Eu te enviarei a muitas nações. E com a palavra que eu vou colocar na tua boca, muitos me conhecerão e virão. E hoje eu tenho andado nas nações. Deus prometeu. Ele vai cumprir. Não tenha a menor dúvida. A dificuldade é que o tempo é dele. Deus não precisa se apressar. Por quê? Ele é o Senhor da eternidade. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não importa o que Deus tenha prometido, no seu tempo Ele vai cumprir. Todas as dificuldades que têm acontecido na sua vida, você pensa que Deus esqueceu da sua promessa? Ele está lhe preparando para aquele momento. Você está na escola de Deus. Nunca pense que Ele esqueceu do filho que Ele trouxe a este mundo. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Os seus caminhos nos ensinam que o Senhor é Deus fiel. O Deus que em todas as suas promessas o Senhor tem o sim e o amém. Agora, ó Pai, na liberalidade do Teu Espírito que se move em nós, nós te pedimos, dá-nos mais e mais a graça de sabermos esperar e olhar para a Tua promessa com seriedade, sabendo que cada dia o Senhor nos prepara para esse momento. Dá-nos a esperança renovada de cada dia. Dá-nos a certeza, porque esperança que se vê não é esperança. Faz com que nós possamos todos os dias ter a nossa fé renovada e que nós possamos andar firmes, olhando para o Teu propósito, sabendo que o Senhor não vai desistir de nós. Obrigada pela Sua palavra que nos ensina. Obrigada porque através da Sua palavra o Senhor deixa claro para nós quem o Senhor é. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Glorificado seja. Toma-nos nos Teus braços eternos. Estende a Tua mão poderosa sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Batiza a nossa casa numa unção profunda e constante. Faz resplandecer sobre nós o Teu rosto. Dá-nos a Tua paz. Amém.